Olá a todos. Hoje, 19 de maio de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação. A quarta, insumos farmacêuticos. Quinta, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica. E a última, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmaceuticas.org.br e em nossas redes sociais também. O Programa Educacional da Academia de Ciências do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Ipera, Abrafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Stevanato Group e Wilton Brasil. Sou Leonardo Teixeira, acadêmico titular cadeira de número 30, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, estudos de evidência do mundo real no desenvolvimento de novos medicamentos ou novas indicações, que contará com a participação do também acadêmico Dr. Gustavo Mendes Santos. Gustavo Mendes, ele é diretor sênior de assuntos regulatórios para a América Latina da Eli Lilly Company. Atuou no registro como farmacêutico no Laboratório Teuto Brasileiro, percorreu diferentes setores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tornando-se referência internacional em assuntos regulatórios, medicamentos biológicos, registro de medicamentos, entre outros assuntos técnicos da área, e na Fundação Butantan, com o cargo diretor regulatório, controle de qualidade e estudos clínicos. Formado em farmácia pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e em História pela Universidade de Brasília, Gustavo é especialista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mestre em toxicologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e doutorando em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Com mais de 20 anos de experiência, atuou com registro farmacêutico em diversos laboratórios, como já foi dito, e também foi pesquisador no International Vaccines Institute, em Coreia do Sul, onde acompanhou o desenvolvimento de novas vacinas para doenças negligenciadas. Membro do Conselho Rebiotério do CNPq, que foi reconduzido ao Conselho em 2018 pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E atualmente membro ad hoc nessa mesma atividade. Bom, qual o objetivo que teremos hoje, da nossa palestra? É o de apresentar e discutir o novo guia lançado pela Anvisa, que estabelece requisitos técnicos e diretrizes para a realização de estudos de evidência de mundo real. Esses estudos têm como finalidade fornecer suporte técnico robusto à indústria farmacêutica para comprovar segurança e eficácia de novos medicamentos e ou novas indicações, promovendo inovação e avanços no desenvolvimento farmacêutico do Brasil. Teremos uma atividade total de 1h30, entre abertura, apresentação e 30 minutos finais para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam as suas colocações no Q&A, e as perguntas e atividades que serão recebidas e organizadas por mim, e eu procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Boa atividade, Gustavo, boa atividade a todos. Damos início, então, à palestra do Dr. Gustavo. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos os membros da academia e a todos que estão presentes. É uma honra estar aqui para falar sobre um tema que eu considero bastante importante, já que a gente tem visto o avanço que a regulação tem permitido, principalmente depois da pandemia, no que diz respeito à forma como a gente faz estudos, como a gente gera dados
a incorporação de novas ferramentas, como a própria inteligência artificial e também a forma como a gente tem que lidar com um volume gigantesco de informações que são geradas a partir do uso de medicamentos e de dispositivos, tem feito com que essa discussão, que não é nova, na verdade, a gente discute sobre dados de mundo real e evidências de mundo real já há algum tempo, mas agora a gente está no momento onde a gente vê esse movimento da Anvisa, que é um movimento, na verdade, global, frente a como os reguladores podem atuar nesse sentido, né? Eu preparei alguns slides para ajudar a gente a discutir esse tema. Importante fazer uma declaração aqui que eu estou falando aqui em meu nome, não estou falando o nome nem da empresa, nem da Anvisa, nem de nenhuma instituição. E o objetivo é gerar essa discussão, trazer essas perspectivas para que a gente possa entender como que isso tudo pode colaborar no acesso a medicamentos o quanto antes. Deixa eu só confirmar, Leonardo, que a gente está conseguindo ver a minha apresentação. Bom, essa apresentação, então, ela vai trazer um pouco das perspectivas do Brasil frente a essas discussões relacionadas a dados de mundo real e evidências de mundo real, considerando esses novos aspectos. Eu quero trazer também um caso que foi discutido. Já falei do disclaimer, né, que são as minhas opiniões, e eu quero falar um pouco sobre os conceitos, né? Então, acho que o mais importante é a gente balizar esses conceitos de dados de mundo real e evidências de mundo real. Os dados de vida real são dados que são gerados a partir da experiência de um paciente ou de um indivíduo com uma determinada tecnologia e que podem vir de diversas fontes. Então, quando você usa um medicamento, quando você usa uma vacina, quando você usa um produto, um dispositivo, uma série de informações podem ser coletadas, quer seja relacionadas aos eventos adversos que ele pode causar, quer seja relacionado aos prontuários que são gerados com a administração ou com o acompanhamento pelo médico desse produto, quer seja com o que a gente está vendo de registros eletrônicos que vêm, né, que a gente usa como relógios, dispositivos de coleta em tempo real de informações de saúde. Então, a gente tem uma fonte infinita e variada de dados que são gerados a partir da experiência de um indivíduo com um produto ou uma tecnologia. E tudo isso são dados de vida real, são considerados dados de vida real porque vem desse uso que não é um uso controlado, né? Então, o dado de mundo real, ele contrasta com o dado de um estudo clínico controlado e randomizado. Por quê? Porque no estudo clínico controlado e randomizado, a gente seleciona um paciente, a gente faz um processo de triagem, a gente monitora os dados laboratoriais, os dados clínicos, a gente controla a alimentação, controla todos os parâmetros, porque o objetivo naquele momento é fazer o estudo, né, coletar dados de segurança ou de eficácia de um determinado produto. No mundo real, a gente não controla esses parâmetros, né? No mundo real, o uso de um medicamento, o uso de um produto, de uma vacina, ele está relacionado à própria experiência do paciente nas suas interações, né? Então, com a alimentação que ele usa, com os possíveis medicamentos que ele usa concomitantemente, com uma série de informações que são o mundo como ele é. E por isso são dados tão interessantes, porque são dados que mostram ou que podem evidenciar questões de eficácia ou de segurança que a gente não conseguiu ver nos estudos. Não só por conta dessa experiência real de utilização, mas também porque no mundo real a quantidade de pessoas que usam o produto é muito maior do que no estudo clínico. No estudo clínico a gente recruta e a gente calcula uma amostra de uma determinada população que seja representativa, mas a gente nunca vai poder, para poder registrar um produto com base no estudo clínico, usar ou verificar dados de toda uma população antes de uma aprovação regulatória.
Isso tudo, então, são os dados de mundo real. Com esses dados de mundo real é que a gente gera as evidências de mundo real. A evidência é uma conclusão que a gente pode chegar olhando para esses dados, verificando os dados de segurança, verificando os dados de eficácia e podendo dizer, olha, com esses dados com esses dados de mundo real que foram coletados, eu consigo gerar uma evidência de que, por exemplo, esse produto é seguro. Ou, por exemplo, esse produto é eficaz para uma determinada patologia, uma determinada condição. Então, a gente utiliza essas informações para poder gerar essa evidência de mundo real, e com essa evidência de mundo real é que a gente vem avançando nos objetivos regulatórios de conseguir aprovações ou discussões com as agências reguladoras para tomada de decisão. Quando a gente pensa, né, da forma como esses dados são coletados e como eles são gerados, é comum gerar uma confusão ou uma dúvida, tá, mas será que isso não é farmacovigilância? Porque a farmacovigilância, ela também coleta dados de uma experiência de um produto na vida real, e também tem, em princípio, uma mesma forma, né, de se gerar esse dado, de se tratar esse dado. Mas a farmacovigilância, ela é focada em entender e prevenir e fazer avaliação de riscos e benefícios relacionados a eventos adversos ou experiências mais relacionadas à segurança do produto, né? A farmacovigilância é um sistema todo definido pela regulação no Brasil e fora, mas com foco pensando essencialmente em ter dados, gerar dados que possam responder a seguinte pergunta: o balanço benefício-risco desse produto para as aprovações que estão indicadas, né, para as aprovações que estão já avaliadas pela agência reguladora, para aquelas em que a empresa se comprometeu a fazer atividade de farmacovigilância, elas mantêm esse perfil de benefício-risco adequado? Então, são perguntas diferentes, apesar da gente muitas vezes poder se valer dos mesmos dados, né? Com esse sistema que é implementado na farmacovigilância, né, onde se espera a notificação, né, se faz uma investigação, se faz uma análise conjunta desses dados, a gente tem normativas específicas e procedimentos específicos. Então, a gente tem boas práticas em farmacovigilância, a gente tem normativas de farmacovigilância que relatam quais são os relatórios periódicos que têm que ser enviados, os compromissos que são assumidos, os responsáveis técnicos e tudo isso. Para evidências de mundo real, para dados de mundo real, isso era um grande desafio que nós tínhamos aqui na regulação brasileira e internacional e que a gente tem visto avanços significativos. Quais são as potenciais fontes de dados de mundo real que podem ser utilizados com esse objetivo regulatório, né? E aí, quando eu falo de objetivo regulatório, né, e eu estou focando aqui minha apresentação em desenvolvimento de medicamentos e vacinas, né, e como isso pode ajudar na aceleração ao acesso, veja que eu não estou falando de políticas de saúde, que também esses dados podem ajudar muito em decisões de aquisição, né, de contratação, etc. Eu estou focando em aprovações regulatórias. Fontes potenciais desses dados que podem ser utilizados para essa decisão vêm de dados que podem ser públicos, e a gente tem o DataSUS como uma grande fonte para gerar esses dados, porque o DataSUS é um repositório de prescrição, de utilização, de disseminação da aplicação de uma tecnologia ou de um medicamento, de coleta de dados de reações, riquíssimo, né? A gente ainda tem muito o que explorar e muito a trabalhar nesses dados do DataSUS, que são dados que, se a gente pensa comparativamente com outros países, são dados que têm um valor e têm um sistema de coleta que é bastante precioso. Claro que tem muita oportunidade de melhoria para se chegar em dados que têm uma qualidade máxima, mas a gente já tem muitos dados importantes aqui.
E a gente tem dados que são privados, né? Privados porque são gerados ou por uma própria por uma empresa ou por um estudo específico, etc. Então, a gente tem aqui dados, por exemplo, como de estudos observacionais, que são estudos que são realizados ou em meios acadêmicos, né, que tem por objetivo verificar como um determinado produto, uma determinada tecnologia está sendo realizada ou está desempenhando aqui na performance pública. Ou a gente tem também dados, os estudos observacionais que são compromissos que são realizados pela própria empresa no momento do registro. A gente tem também o que a gente chama de registros de pacientes, né? Então, determinadas empresas que, como o seu produto tem objetivo um nicho específico, né? Então, por exemplo, é um medicamento para doença rara. Uma empresa se compromete com aqueles pacientes de doenças raras a coletar os dados de eficácia daquele medicamento, os dados de segurança e fazer um acompanhamento sistemático desses pacientes. E isso são registros de pacientes que a gente tem visto em vários locais aqui no mundo. E a própria farmacovigilância também. Apesar de ser um dado com um objetivo diferente, esses dados podem ajudar a chegar a conclusões, a evidências de mundo real. Já existem dados submetidos para a Anvisa? A realidade é que já existem há muito tempo. Esses dados já estavam presentes nas submissões regulatórias. Por quê? Para gerar dados, por exemplo, de segurança, estudos observacionais já vinham sido realizados, já vinham sendo realizados, já eram submetidos e já faziam parte das submissões. Estudos farmacoepidemiológicos também. Esses dados, esses que vêm desses estudos, ajudam a gerar evidências de segurança de um determinado produto, né? Então, é nesse sentido que a gente tem esses estudos compondo já dossiês que contribuíram para as submissões regulatórias. Mas também a gente tem dados de mundo real que geram evidências de eficácia. Por exemplo, né, em doenças raras ou em oncologia, em muitos estudos a gente não consegue ter um comparador, porque a gente tem uma situação onde não existe uma terapia aprovada, ou a gente compara com uma terapia padrão, e a gente chama de estudos de braço único, né, onde você compara com a história do paciente, ou os dados que são históricos do desempenho de um determinado, da evolução de uma determinada doença versus a intervenção. Então, nesse caso desse tipo de estudo, quando a gente coleta dados de mundo real, a gente consegue gerar evidências de eficácia, porque a gente consegue mostrar que esses dados suportam o desempenho do produto. E a gente tem por exemplo, a gente tem outro exemplo importante que são estudos de efetividade que são realizados para suportar, para subsidiar decisões de eficácia de vacinas, né? Eu aqui, por exemplo, estou colocando vacinas da Covid-19, que é um estudo de caso que eu vou trazer aqui para discussão com vocês, onde a decisão foi tomada baseada em dados de mundo real para se poder inferir eficácia de vacina. E esse caso, né, que eu quero trazer é o caso da Coronavac para população pediátrica, né, a partir de 6 anos de idade. Esse caso foi um caso bastante emblemático e quem tiver interesse pode resgatar essas informações que estão públicas aí sobre a Anvisa, o racional que a Anvisa usou para aprovar essa vacina nessa população, quais foram as evidências. Mas o fato que aconteceu e que já mostra esse legado que a gente tem de utilização de dados de mundo real para uma decisão foi o caso da autorização de uso emergencial da vacina da Coronavac. Essa vacina ela tinha feito um estudo fase 1/2 de imunogenicidade e segurança na população pediátrica, né? E esse é um ponto importante no desenvolvimento de vacinas, porque o padrão ouro para o desenvolvimento de uma vacina e de qualquer medicamento em geral, mas de vacina é um desafio maior, é você fazer um estudo de fase 3
onde você compara a sua vacina versus um placebo, ou a sua vacina com uma outra vacina, e identifica, né, quais são qual o número de casos que teve em quem tomou a vacina, qual foi o número de casos que teve em quem tomou placebo. Mas nesse momento, nessa situação onde a Covid-19 já estava instalada, a população pediátrica estava numa situação onde o estudo, conduzir um estudo de fase 3, se parecia ou era inviável por conta já da utilização de outras vacinas, por conta dos desafios que já estávamos vivendo nessa situação, o que se observou foi que, ao fazer um estudo de segurança, né, que é fundamental para se chegar numa conclusão sobre isso, segurança com monitoramento de eventos adversos, etc. E um estudo de imunogenicidade, onde se observa a geração de anticorpos, foi que se chegou a essa situação onde não tinha como fazer o estudo fase 3, ou se fosse fazer um estudo fase 3 ia demorar muito tempo, e a gente já tinha algumas evidências que poderiam ser utilizadas para subsidiar essa decisão, que foram que foi um estudo de efetividade. Aqui eu estou listando os estudos que foram apresentados. Então, foi apresentado o estudo fase 1/2 randomizado e controlado, foi apresentado um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, de fase 2B, para avaliar a segurança da Coronavac em crianças, um estudo comparativo de não inferioridade de anticorpos entre idosos, crianças e adolescentes, um relatório de farmacovigilância, né, de dados que vinham da China, porque foi ali que tinha tido já uma série de aplicação dessa vacina nessa determinada população. Estudos de segurança, um relatório estatístico também com essa avaliação, estudos interinos de fase 3 que estava acontecendo ali na China, mas de immunobreeding, ou seja, de extrapolação de dados de imunidade entre adultos e crianças. E aqui o grande destaque que eu estou fazendo nesse item 7, que foi uma das grandes evidências utilizadas para a decisão, que foi o estudo de efetividade da vacina SARS-CoV-2, né, contra o SARS-CoV-2, que era a Coronavac, numa população de crianças e adolescentes no Chile, numa coorte de população de crianças e adolescentes no Chile. Eu estou destacando isso porque a efetividade dessa vacina nessa população no Chile foi um caso de mundo real onde o Chile, com uma base de dados que é a FONASA, que é muito parecido com o DataSUS, mas com dados que também coletam efetividade da vacina, né, e tem uma coleta bastante sistêmica e robusta dos dados. Esse FONASA, né, essa base de dados administrativa com mais de 15 milhões de indivíduos, foi usada para avaliar tanto a vacina da Coronavac quanto a vacina da Pfizer, né, que foi uma que estava sendo aplicada na população de crianças, em adolescentes e crianças de 6 a 16 anos. Então, a quantidade de dados gerados numa base de 15 milhões de pessoas vacinadas é uma quantidade enorme e uma evidência significativa que foi avaliada pela Anvisa já nessa perspectiva de, considerando esses dados em comparação com todos esses outros que eu falei para vocês que foram apresentados nesse pacote, subsidiou uma decisão regulatória de aprovação, né? Então, esse estudo comparou a população pediátrica que foi inoculada com Coronavac, Pfizer e a não vacinada num determinado período, e a efetividade foi avaliada comparando, né, esse risco, esse risco relativo instantâneo entre quem foi vacinado versus quem não foi vacinado. E aí a gente vê que esses dados, ao serem compartilhados com a agência reguladora, eles precisaram passar por um crivo regulatório, que acho que esse que é o grande avanço o grande legado e o que fez com que a gente tivesse
e contribuiu muito para que esse guia que hoje a gente tem publicado pela Anvisa pudesse ser desenvolvido e publicado, foi a necessidade ou foi esse avanço que a regulação, que os reguladores fizeram em se preocupar com a qualidade desse dado que foi gerado nessas bases de dados e como ele foi como foi evidenciado que esses dados puderam ser tratados, calculados e organizados de uma maneira a trazer rastreabilidade e confiabilidade para a agência reguladora. No caso específico dessa Coronavac, né, da aprovação da Coronavac para a população pediátrica, a Anvisa aprovou, mas com uma série de compromissos, né, de ter uma farmacovigilância robusta e contínua, né, verificando os eventos adversos, verificou também a questão do immunobridging, né, fazer estudos os dados do immunobridging que já estavam em andamento, também os dados de eficácia do fase 3 que estavam em condução na China, né, com esses potenciais resultados, apresentar o relatório final dos estudos do Chile, que estavam em andamento no momento que foram submetidos, e também ajustar os dados de farmacovigilância que foram observados com os eventos adversos e que teve causalidade provada na bula. Então, vocês vejam que a gente teve, né, esses dados apresentados de mundo real subsidiando a agência. Mas aí, quando a gente fala, e aí o legado que eu quero trazer para vocês é justamente nesse aspecto aqui de usar esse tipo de dado, esse tipo de evidência para decisão regulatória. E a primeira pergunta que vem é se o dado, o primeiro crivo regulatório que vem nesse guia que agora está publicado e que veio também nesse exemplo que eu trouxe para vocês o quanto esse dado é adequado para o uso. Né? E quando eu falo de adequação do dado, né, e esse é o grande desafio que a gente tem, né, com o DataSUS e com os estudos que são conduzidos, esse dado ele é confiável? Como é que eu sei que você tem que esse banco de dados foi estabelecido de forma a trazer robustez na maneira em que esses dados são coletados nos pacientes, né? Então, uma preocupação muito válida dos reguladores é pensar assim, se você tem um formulário padronizado para coletar essas informações, as pessoas que inserem essas informações nesses bancos de dados são pessoas treinadas e capacitadas para evitar que cada um escreva de um jeito e a gente não consiga organizar esses dados para fazer uma análise robusta. O quanto esse banco de dados é confiável e evita que ele seja alterado, né, que esses dados sejam alterados, que esses dados sejam manipulados. Então, a primeira grande questão para reflexão aqui sobre o uso desses dados é isso. O quão ele pode ser adequado, o quanto esse dado pode ser adequado, considerado adequado para uso regulatório. Outra coisa, né, outra pergunta que vem para se pensar em dados e evidências de vida real, de mundo real para aprovação regulatória, né? Quando você vai pleitear alguma coisa para a agência reguladora, você tem uma alegação, né? Por exemplo, então se eu quero usar um dado de vida real gerando uma evidência de mundo real para uma nova indicação, uma indicação de um uso do medicamento diferente do que ele foi aprovado na bula. Esse é um exemplo aqui, né, que eu vou discutir. Você precisa que os dados respondam à seguinte pergunta: o uso nessa nova indicação é seguro e eficaz? Para responder essa pergunta de se o uso é seguro e eficaz, que tipo de desfecho você está olhando? Que tipo de evidência você está gerando com base em um determinado parâmetro fisiopatológico para chegar à conclusão de que é possível? Então, quando a gente pensa em estudo clínico, é muito simples, né? Eu faço um estudo prospectivo, eu faço um protocolo de estudo e penso assim, se eu vou avaliar a eficácia de um antiviral,
eu vou, por exemplo, coletar sintomas da doença, né? Número de hospitalização, por exemplo, ou número de hospitalizados, pessoas que ficaram graves, né, após se contaminar, e um desfecho laboratorial, por exemplo, carga viral. Nos dados de mundo real, nem sempre você coleta todos esses parâmetros, né? Nem sempre você está coletando dados laboratoriais de todo mundo que teve a doença ou que foi exposto a esse medicamento. Nem sempre você está coletando casos graves da doença, ou faz a diferença entre caso grave ou caso leve. Então, o tipo de desfecho que está sendo coletado nesse dado de mundo real que vai definir se ele vai poder servir para a alegação que você está fazendo ou não. Porque se você não conseguir relacionar os dados que estão sendo coletados com a indicação que vai ser pleiteada, você não vai trazer a confiança regulatória para que a agência possa tomar essa decisão. Então, é muito comum chegar pleitos, né, e se discutir pleitos assim, não, eu vou aproveitar o DataSUS e vou ver o que tem de dados do uso do meu produto e, com isso, vou gerar uma evidência para aprovar, por exemplo, uma nova indicação desse meu medicamento que estava sendo usado off-label para ser usado para incluir na bula. Mas muitas vezes os dados que estão sendo coletados no DataSUS não são dados que relacionam ou que mostram a evidência de eficácia do seu produto para essa indicação. Então, esse aqui é um desafio que a gente tem. Então, é comum também pensar que a alternativa para mitigar isso é fazer estudos prospectivos. Você fazer um protocolo e a partir desse protocolo começar a coletar dados, né? Então, esses são desafios que a gente tem. E, por último, se o estudo vai seguir com requerimentos regulatórios quanto à forma com que os dados foram coletados, esse estudo pode ser monitorado de alguma forma, se ele for prospectivo. Se ele for retrospectivo, eu posso dizer minimamente que ele cumpre com critérios éticos, critérios de boas práticas clínicas, né? Então, isso também é um pilar importante para uma decisão regulatória. Nessa questão dos dados, como eu falei para vocês, então, a adequação dos dados, a preocupação é, primeiro, em relação à qualidade desse dado, o quanto ele é padronizado, o quanto esses desfechos foram coletados adequadamente, e validação desses dados. Os dados precisam ser válidos, né? E quando a gente fala de validação, eu estou falando de consistência, eu estou falando de rastreabilidade. É isso. Então, você apresenta um relatório gerando evidências de mundo real. Mas se um regulador chegar e falar, não, deixa eu ver o dado desse paciente aqui, que você coletou nesse banco de dados, nessa data. Deixa eu ver se isso é real, deixa eu ver se isso existe. Então, rastreabilidade precisa ser uma forma, precisa ser clara, e é uma forma de trazer confiança para o regulador de que esse dado existe, de que esse dado é robusto o suficiente para uma decisão. Em relação aos registros de pacientes, a gente tem algumas limitações, né? O Brasil, tirando o DataSUS, a gente vê muito pouco no Brasil essas iniciativas de empresas com o objetivo de coletar dados de pacientes que usam um determinado produto, né? E lá fora, né? Quando a gente vê esses registros de pacientes, a gente vê que muitas vezes o objetivo está mais voltado para subsidiar incorporação ou pagamento pelos planos de saúde do que efetivamente gerar uma evidência regulatória. Que diferença faz isso? A diferença muitas vezes é tanto nos diferentes no problema que é a questão da padronização dos termos, né? Então, a gente na regulação, né, a gente vê a importância de ter vocabulários padronizados como MEDRA, ajudando a gente a consolidar tudo isso que se faz necessário para se chegar a uma conclusão. Nos registros, muitas vezes, a gente não vê essa aplicação. O acesso aos dados, né, o acesso aos registros iniciais,
diferentes formatos, diferentes formas de se reportar a informação e dificuldade de integrar dados de diferentes fontes no mesmo paciente. Gustavo, Porque eu é posso isso, muitas vezes. até Opa, fazer uma interrupção? opa, Nesse claro. caso, um estudo de evidência de mundo real, né? Aceitaria-se fazer aquela limpeza de dados, que é aquilo que não foi aderente? Pois essa é uma questão também Aham, importante, né? Porque se eu estou falando tanto de um estudo retrospectivo, quando eu vou analisar dados que já existem, quanto no prospectivo, os critérios de inclusão e exclusão precisam estar muito claros, né, dos uhum, dados. E, e esses critérios não podem enviesar os resultados, né? Porque eu posso pegar e colocar um critério de exclusão de um determinado parâmetro que não sim, é favorável para o meu objetivo. Então, isso precisa ser discutido previamente nos protocolos, né? E é por isso que a Anvisa também criou esse grupo aí de dados de mundo real para essa avaliação prévia, para evitar esse tipo de iniciativa sem um alinhamento, porque é isso. uhum, Eu tenho um universo de mundo, eu tenho um mundo de dados ali no meu banco como DataSource que eu posso coletar ali as informações e retirar aquilo que não for necessário para limpar com o objetivo de atingir meu resultado. Então, essa limpeza, né, que a gente vê né, na questão dos estudos clínicos controlados randomizados, aham, ela precisa ser muito mais clara e alinhada muito mais antes de se aplicar, perfeito. com o risco de enviesar o estudo. É, Então, nos estudos observacionais ou na farmacovigilância, o que a gente vê é que quando se quer usar esses dados como evidência de mundo real, muitas vezes existe, e muitas vezes de forma retrospectiva, né? Então, eu já tenho um estudo de farmacovigilância aqui, eu quero usar esses dados para fazer uma alegação para a agência. Geralmente a gente vê uma falta de transparência prévia, no sentido de é, como eu não como eu não sabia o que estava o objetivo dessa farmacovigilância, ou desse estudo observacional, e eu faço uma pergunta depois, isso pode, essa transparência prévia, ou seja, esse alinhamento do que é esperado frente aos resultados, faz com que a gente tenha um viés que às vezes é insuperável. Então é mais ou menos isso que que eu estava falando com o Leonardo. E também devido ao baixo custo, né? Então, se você pegar um banco de dados e tratar aqueles dados, limpar, reorganizar e remudar, o custo é baixo, né? Comparado com ter que fazer um estudo. Então, muitas vezes a empresa pode fazer várias vezes, né? Então, ela calcula de um jeito, aí, não chegamos ao resultado que a gente quer. Não, então vamos fazer outra pergunta, vamos mudar a pergunta, vamos criar outro critério de inclusão e vai fazendo até chegar no resultado. Então, isso é, é algo que é bastante sensível e é por isso que é preciso ter procedimentos muito claros para prevenir essas práticas, para evitar que haja essa indução aí equivocada. É, nesse sentido, seria interessante, então, primeiro, fazer uma interlocução ou um parlatório, uma aprovação ou submissão prévia junto à Anvisa, antes de acessar os dados? Não, Ou até então, na que. verdade, Porque, assim, esse como que eu grupo vou que até definir uma hipótese sem os dados, né? exatamente, Bem disseminado. esse grupo, ele tem por objetivo justamente alinhar essas expectativas regulatórias tanto prospectivas quanto retrospectivas, para que a gente e para dizer, olha, você está indo no caminho certo nessa alegação, tá alinhado com a expectativa regulatória, porque o objetivo, porque senão o risco é esse, você fazer e falar não, depois não dá. Mas Uhum. o guia da Anvisa, na verdade, a gente nem fala de parlatório, a gente tem um grupo que está instituído que você pleiteia uma reunião para apresentação e ali eles discutem e se chega a uma definição. Certo.
Para o Brasil, mais especificamente, eu estou apontando alguns dos desafios que a gente tem. Alguns desafios são, primeiro, a gente precisa padronizar os termos e as regras para o uso e para avaliação desses dados, né? Então, a gente tem. O guia trouxe já um norte para quem tem por objetivo usar esse tipo de dado ou fazer esse tipo de estudo. Mas é claro que a gente ainda precisa de mais experiência, mais iniciativas no Brasil para poder ter um documento final e uma solidez nessa utilização, ter uma segurança regulatória maior. Esse trabalho tem que ser coletivo, né? A Anvisa fez muito do que a gente tem até hoje, mas as indústrias, os centros de pesquisa e a academia, né? Tanto aqui quanto as iniciativas universitárias podem colaborar muito nessa curva de aprendizado que a gente está tendo com dados e evidências de mundo real. E vem muito com esse foco, né, que a gente tem de pensar que a gente pode ganhar e avançar muito no acesso a novos medicamentos, a novas indicações, a novos produtos, num custo mais baixo, usando das ferramentas públicas e privadas que a gente tem e trazendo uma prática que já vem de fora, uma experiência que já vem de fora, né? Isso é um tema que avançou meio que em paralelo no mundo inteiro, mas o Brasil tem uma riqueza de informações de dados que é bastante importante para colaborar nisso. No Brasil, a gente já tem casos de submissão híbrida, que eu estou chamando, que é casos onde existe o dado clínico, mas existe também os dados de mundo real subsidiando esse pleito regulatório. Eu acredito que vai ser mais comum, né? Submissão híbrida, como já acontece em outros países também. E é claro que assim, a evidência de mundo real ela implica que o produto teve uma experiência, né, em mercado. Então, em algum lugar ele tem que ter tido, ele não ficou só nos estudos clínicos, ele foi ali para evidência, para o uso ampliado numa população. A gente vê isso avançando, mas a gente vê ao mesmo tempo o Brasil se tornando uma primeira onda de submissão, que faz com que a gente também precise gerar esses dados, não só receber esses dados de outros países nas nossas submissões, mas a gente também gerar esses dados, porque o Brasil sendo a primeira onda de submissão de medicamentos, o produto vem sem experiência de mercado. Então, a experiência de mercado vai ser no Brasil e aqui a gente precisa gerar esses dados para poder para os outros países, isso já poder estar mais consolidado. E, por fim, esses dados eles podem ser uma ferramenta muito interessante para aprovação de medicamentos, principalmente para quando a gente pensa em dados de fase 2, onde a gente quer explorar novos regimes terapêuticos, novas formas de uso, novas populações, novas indicações. O fase 2 tradicional pode ser otimizado ou pode ser melhor delineado se a gente tiver dados de mundo real já mostrando, já evidenciando informações importantes. Para doenças raras, a gente tem também isso como algo importantíssimo, né? Doença rara, onde a gente tem poucos pacientes ou poucas pessoas que poderiam participar de um estudo clínico randomizado, controlado, robusto, cientificamente válido, fase 3, a gente muitas vezes não consegue. Então, o dado de mundo real que é gerado posteriormente à aprovação pode trazer informações importantíssimas sobre o benefício e risco desse produto, sobre pontos de atenção regulatória e etc. E, por fim, a gente tem aqui no Brasil esses produtos que são, né, lá fora chamam de grandfather, mas aqui a gente já usou termos como legado, né, que são produtos que são muito antigos no Brasil,
que a Anvisa discute muitas vezes, temos realmente eficácia e segurança sobre esse produto? Então, esses dados de mundo real podem ajudar a, de uma certa forma, responder essas questões, Uhum. né? A gente tem anos de experiência de mercado desses produtos, nem sempre coletando as informações que são necessárias para uma decisão regulatória, que podem ser coletadas posteriormente também, em alguns casos, para manter esses produtos no mercado, e trazer informações sobre necessárias para que a bula seja adequada ao uso, para que essas informações de segurança sejam bem exploradas. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer. São reflexões para trazer a discussão aqui para a gente poder pensar e ver quais são os desafios que a gente tem. E muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição agora para perguntas. Gustavo, quero inicialmente agradecer sua disposição, né? E, inclusive, você está aí ao mesmo tempo cuidando do seu filho. A gente escuta e você está com o olho nos dois, né? No nosso monitor aqui, ao Pois mesmo é. tempo. Ai, meu Deus do céu. Ah, então, assim, acho que está todo mundo mandando um coraçãozinho aí, com razão, né? E você tocou em alguns pontos que são bem importantes, porque, primeiro, a qualidade do dado, né? Olha, gente, eu nunca vi tanto coraçãozinho e tanta palminha na minha vida. A qualidade do dado, que no estudo de evidência de mundo real, ela é prioritária, né? E aí, muita gente me pergunta, mas enquanto empresa, eu posso ter acesso aos dados do SUS? Eu sou empresa privada, por exemplo. Eu posso ter esse acesso também? E eu, particularmente, não sei, né? Se esses dados são disponibilizados, ou se teria que se fazer um convênio com o Ministério da Saúde para pegar esses dados. Bom, mas o que é importante que você colocou aqui é a qualidade dos dados, né? E o que a gente está vendo muito hoje, Gustavo? Várias empresas estão procurando para a realização de estudos de mundo real com o intuito de não fazer um fase 3 ou até dispensar um fase 2, 3, né? Provar que aquele medicamento como já está no mercado em outros países, que ele tem segurança e eficácia. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Trazer uma insulina de outro país. Nós temos guias bem definidos, né? De como se realizar o estudo de insulina, clamp e tudo mais. Nesse ponto, um estudo de mundo real de uma insulina em outro país subsidiaria ou deixaria de se realizar um estudo de insulina, conforme os guias da Anvisa, FDA e EMA? Porque acho que a pergunta é essa, que todo mundo quer entender, né? Um estudo de fase de mundo real pode substituir estudos que são necessários, como, por exemplo, talvez até uma bioequivalência no futuro? É, assim, totalmente, eu acho que em algumas situações é possível, assim, substituir totalmente. É porque, assim, a gente tem a perspectiva, a gente tem que lembrar que o dado de mundo real, é, ele vem, ele vem de uma experiência do produto no mercado. Uhum. Então, ele, ele implica que ele, de alguma forma, esse produto já esteve exposto, né? Ele já foi exposto à população, ele já tem uma experiência. Então, quer dizer, para que ele já tenha chegado a esse ponto, provavelmente estudos clínicos já teve um desenvolvimento clínico, Em algum né? lugar, né? Em algum lugar e já se teve essa demonstração de eficácia e segurança. Então, por essa linha de raciocínio, eu não posso introduzir algo novo, concorda? Eu já tenho um produto registrado para uma indicação. Aham. Também tem gente pensando em se registrar algo novo por meio de dados de evidência de um produto similar em outro país. Não, se o produto tem experiência em outro país,
Ele tem experiência em outro país. Aí eu quero trazer para o Brasil baseado nesses dados, né? Isso já avançou bastante, né, na regulação brasileira. E sem dúvida os dados de mundo real podem ajudar, né? Uhum. É esperado, na verdade, que a experiência do mercado do produto lá fora contribua para a decisão regulatória aqui do Brasil, para evitar estudos desnecessários. Isso quando eu estou falando, mas eu estou falando de, por exemplo, indicação, estou falando de situações onde seria necessário um estudo clínico. Mas a bioequivalência, né? Você falou de bioequivalência aí, não sei se está incluindo essa pergunta, mas no caso da bioequivalência, a gente tem uma questão diferente, né? Porque na caso da bioequivalência, a pergunta não é sobre desempenho clínico, né? A Uhum. pergunta é sobre desempenho farmacotécnico, né? Sobre o produto, sobre a formulação do produto, né? Então aí a pergunta é diferente. Aí nesse caso eu não sei se é dado de mundo real poderia isentar totalmente de fazer essa pergunta, esse estudo. Outra coisa também, Gustavo, que eu vejo é assim, então a gente fala de wearables, né? Relógios, diários eletrônicos. Isso tudo a gente tem que pensar também em rastreabilidade, garantia, por exemplo, tem que ser validado, aquele método de coleta do dado, ele também tem que ser de uma forma, ele é confiável, por exemplo, eu posso, sei lá, usar um relógio desses smartwatches hoje, para coletar um dado numa população, eu preciso validar esse coletor. Então, assim, tem tanta dúvida que ainda passa na cabeça É, pois é, a gente tem visto aos poucos a forma como esses dispositivos podem ajudar nessas coletas sistemáticas, né? Por exemplo, no caso um dispositivo aquele dispositivo para coleta de insulina, de hemoglobina glicada, né, para em tempo real, que já conecta com o aplicativo e vai monitorando, é algo que foi se desenvolvendo e hoje já é bem estabelecido, assim, é algo que a pessoa pode usar, né? É um wearable, mas que se transformou num produto para a saúde e que contribui muito. Os relógios, né, os smartwatches, eles não foram pensados para isso. é isso. Então, precisa ter passar por esse crivo, né, no sentido de saber, tá, você coletou esses dados, você está armazenando aonde esses dados, para onde esses dados vão e como eles integram junto com os outros todos para poder chegar a uma evidência regulatória, né? Então, a preocupação com isso é válida, né? Como é coletado, de que forma que eu tenho a manutenção desse dado, a validação. É válido, assim, porque é isso, né? Eu preciso precisa ser um dado que eu confie, então eu preciso saber de onde vem e para onde vai e se ele realmente é passível de bloqueio de manipulação, né? Essas coisas todas. Então, assim, essas são coisas que para um smartwatch eu não sei se a gente já tem essas respostas. Eu fico imaginando também, você me comentou aí, na verdade, assim, durante a sua apresentação, você já foi retirando várias dúvidas que eu acredito, né, do público aqui que está conosco. Então, os vieses, seleção, confundimento, a qualidade dos dados, tratamento, você deu exemplos também das fontes de dados. Agora, eu fico imaginando para você pegar num SUS um estudo retrospectivo e padronizar tudo isso e, ao mesmo tempo, saber se essas pessoas estavam com o mesmo treinamento. Então, assim, eu entendo que o estudo de mundo real ele é muito importante, até porque ele não é, por não ser controlado, vai trazer mais informações, mas eu também tenho tanta dúvida de como integrar tudo isso, né? Às vezes eu fico pensando que um estudo prospectivo talvez ele tenha um melhor definição, cuidado nesses pontos, né? Nós temos, sim, Sem dúvida, o estudo prospectivo ele traz ele ajuda você a controlar a forma com que o dado vai entrar, né? E o que coletar exatamente com muito mais critério, né? Então, por isso que eu entendo que seria mais fácil, mas aí é isso, né? Será que realmente a gente não consegue? O DataSUS é uma fonte rica, sim. então
Será que realmente a gente não consegue? Eu não sei. Gustavo, nós temos, eu estava dando uma olhada na lista, né, de quem está presente. Tem vários conhecidos, vários amigos, vários acadêmicos. Inclusive, quem tem interesse em saber como entrar na academia, né? Entre no site da academia, lá tem a forma de se fazer a seleção, editais, quando e onde. E nós temos aqui 17 perguntas. Eu vou ver como tentar agrupar todas elas, tá? Para que a gente possa passar. Talvez eu vá. Olha, da Silvia Storpitz eu já estou vendo uma pergunta. Eu vou começar pela Silvia. Essa semana foi anunciado que o SUS iria pagar o tratamento de 137 crianças com atrofia muscular espinhal com Zolgensma, com uma dose única, 7 milhões cada dose. Mas, para o pagamento, foi adotado um acordo de compartilhamento de risco entre o Ministério da Saúde e a indústria, com base na avaliação da efetividade no período de 2 anos. Então, seria, eu pago se estiver funcionando, né? Se estiver dando resultado. Você acha que essa prática vai se tornar comum? Como a indústria vai se posicionar? É, isso é algo que vem se discutindo há muito tempo, né? Esse compartilhamento de risco como uma forma de garantir acesso. Porque eu acho que a Conitec, por muitos anos, se manteve precavida, né, e cautelosa em incorporar produtos caros, com medo de gastar muito e não ter o resultado esperado. E principalmente quando a gente fala de doença rara, isso é uma preocupação, porque a gente vê que, a não ser casos muito assim, né, como o Zolgensma, que realmente muda totalmente o Uhum, prognóstico, tem muitas situações onde assim, a gente tem medicamentos que são muito caros, são para doença rara, mas que não trazem cura, né? Ou existe um nível de incerteza ali pelos desfechos que foram coletados que gera essa preocupação. Então, assim, o modelo de compartilhamento de risco traz um caminho uhum, um caminho justo para evoluir com essas incorporações. Então, eu acho que é uma tendência, principalmente para aquelas situações onde a eficácia não está muito clara, né? A eficácia ainda gera uma margem de discussão. Eu acho que vai servir sim nesse sentido. eu também acredito nesse sentido. Temos aqui agora a Jaqueline e a Raquel, Jaqueline da Costa e a Raquel Panatieri. É, há um quantitativo mínimo de dados do mundo real que deve ser coletado? E a outra, sobre a coleta de dados pelas empresas, existe alguma regulamentação para tal? Quantitativo, não, depende da pergunta, né? Depende de qual é a pergunta que você vai fazer e o quão variável é a resposta a essa pergunta, né? Então, se você tem alguma pergunta que tem um desfecho muito objetivo e você tem dados que são, por exemplo, dados quantitativos, você consegue responder com menos do que uma pergunta que tem um grau de subjetividade muito grande. Uhum, Então, não existe esse mínimo. Existe um cálculo estatístico para gerar um poder, e isso tem a ver com esses critérios científicos sim. mínimos. As regras para coletar, na verdade, estão alinhadas com esse guia da Anvisa, que é um guia que foi publicado recentemente. E esse guia, a gente posso até colocar aqui, de repente, o link, mas esse guia traz todas essas questões relacionadas ao rigor regulatório na coleta, no tratamento e nas perguntas. Temos, enquanto você coloca o link aí no chat, Cristiane Vale, quais foram as evidências de monitoria dos dados dos estudos durante o período de emergência sanitária, onde muitos profissionais especializados estavam impedidos de acessar os locais de estudo? Isso realmente aconteceu bem lá no início, né? Pela própria questão pandêmica. Quais ferramentas robustas puderam transpor e garantir a qualidade e integridade dos dados esperados pelo setor regulatório?
E eu vou anexar, eu vou agregar, junto com a pesquisa também a pergunta, desculpe, da Mariana Cordoni, quando a intenção, quando há intenção de análise retrospectiva e não há padronização dos dados da base, impossibilitando, por exemplo, a delimitação do meu desfecho clínico de objetivo, há algum exemplo prático já aplicado de contornar essa situação? Peraí, vamos relembrar aqui. Como foram as coletas durante a pandemia, né? Como Pandemia. foi? Durante a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? E que Porque pode acontecer novamente, né? pode, mas ao mesmo tempo se desenvolveu uma série de ferramentas para se fazer monitoramento, para se fazer, inclusive, inspeção de boas práticas clínicas de forma remota. Uhum. Então, não considero que houve efetivamente um prejuízo na qualidade ou na segurança dos dados por conta da pandemia. Hoje a gente usa menos essas ferramentas, mas eu acho que esse legado fica, né, de que é Uhum. possível monitorar, coletar adequadamente, garantir rastreabilidade e confiabilidade. A outra é de. A outra da Mariana Cordoni é quando há intenção de análise retrospectiva e não há padronização dos dados da base, impossibilitando, por exemplo, a delimitação do meu desfecho clínico, e que é o objetivo dela. Há algum exemplo prático já aplicado de contornar a situação? Quando a gente tem uma. Quando a gente tem uma. É, não tem uma padronização, né? Na análise retrospectiva que ela está Então, a realizando. análise retrospectiva, Tem, então, tem esse essa é que é a problema, questão, né? esse que é o desafio. Esse que é o desafio. Na análise retrospectiva, a gente, é, a gente vai ter que desafiar a confiança do dado que foi gerado. Então, será que esses dados têm um nível de confiança adequado para que a gente possa chegar a ter uma evidência robusta? Uhum. Então, é nesse sentido que a gente tem que tratar essa questão. Quando você faz uma proposta prospectiva, você controla, né, a maneira que você vai coletar esses dados. Então, por isso que seria mais fácil de validar, mas ao mesmo tempo torna mais demorado, né, e mais custoso. Então, esse balanço é que precisa ser feito na hora de decidir a estratégia. Tainá Lessa menciona o seguinte: assunto extremamente novo para mim, muito boa apresentação e panorama. Como eu vejo que o dado é o elemento principal, tem alguns questionamentos quanto à sua confiabilidade e rastreabilidade, o que é melhor triado na farmacoepidemiologia. Então, para uma nova indicação terapêutica, ainda se faria necessário um estudo clínico mais diferente do que conhecemos, fase 2, 3 e 4. Eu confesso que eu vou ter que ler novamente para pegar o raciocínio. Como que eu vejo que o dado, elemento principal, tem alguns questionamentos quanto à sua confiabilidade e rastreabilidade, o que é melhor triado na farmacoepidemiologia. Então, para uma nova indicação terapêutica, ainda se faria necessário um estudo clínico mais diferente do que conhecemos? Não, eu entendo que ela tem que seguir o caminho natural, né? Estudos clínicos fase 1, 2, 3. Acho que essa pergunta meio que foi respondida aí nessas discussões, né, de que o dado de mundo real ele não substitui, Não substitui. né? Ele adiciona, né? Uma nova indicação pode ser que os dados mostrem, pode ser que os dados de mundo real mostrem que uma nova indicação, um uso off-label, por exemplo, possa ser utilizado de forma segura e eficaz. Mas o grande desafio aí é ter dados consistentes para essa alegação. Uhum. E, ao mesmo tempo, se esses dados não forem consistentes, pode ser que gere uma dúvida e aí que precise de estudos pontuais para complementar, né? Mas a grande inovação do dado de mundo real é poder realmente minimizar o que é o tradicional de desenvolvimento clínico que a gente conhece. Sim. É, eu, antes da sua apresentação aqui, eu confesso que a questão de treinamento, eu pensando no estudo retrospectivo, tá? Treinamento das pessoas que trabalham, coletam no estudo, rastreabilidade, quer dizer, eu não tinha a noção que tinha todo esse rigor também.
tá? Num dado retrospectivo. Mas, ao mesmo tempo, entendo também que um dado do SUS, ele gera mais confiança, né? Um dado do SUS, onde um dado do SUS a gente vem sistematicamente treinando, né? O SUS é uma construção de anos aí, onde as pessoas existe toda uma secretaria de dados, né, no Ministério. Existe uma preocupação muito importante, porque para o SUS a preocupação talvez não fosse regulatória, né, fosse mais de gestão e de política, mas essa preocupação se reflete na qualidade desse dado. Então, por isso que a gente é algo que se tem que levar em conta, né? Olha, o Eduardo Pagani, a gente já fez aqui um comentário entre prospectiva e retrospectiva, no sentido de padronizar a coleta dos dados. Boa noite, Agostinho Garcia Assuero, lá da Espanha. Boa noite, pessoal da Espanha, do Peru e de outros países que estão aqui conosco. Ah, temos aqui um comentário da Cristiane Valverde. O banco de dados de vida real podem ser utilizados para compor um estudo clínico? Ou seja, para uso de grupo controle de um medicamento teste? Eu acho, enquanto isso, Podem ser utilizados, sim, podem ser utilizados. Peraí que acho que se pegar talvez um aqui, ó, o bebezinho apareceu. o papai com múltiplas funções, gente. Olha aí. Pai de bebê novo é assim. Noites em claro. É só um minutinho. Fica tranquilo. Foi. Não, então, os Mas a gente está dados, atrapalhando o horário eles. da mamadeira, ou não sei, assim, fralda. É porque. Não, toda hora toda hora é hora. Mas, assim, esses dados, eles compõem, sim. Tanto que essas submissões mistas são submissões que a gente já vê aí para doença rara, para outros tipos de produtos, a gente vê que já tem esses dados compondo, faz os estudos, e aí tem experiência no mercado lá fora, a gente junta isso para poder apresentar para a agência reguladora. É. Como a gente está já no nosso finalzinho, eu vou fazer assim as perguntas para uma resposta bem rápida, tá? Só um Tá bom. comentário breve. Tamires, dados de mundo real têm uma maior tendência de uso para detecção de sinais, medicamentos? E também seria utilizado na padronização de medicamentos no mundo? Hum, É, eu, é, eu acho que são coisas, tipo, padronização, sim, mas eu acho que detecção de sinais é mais farmacovigilância mesmo, né? é. Qual a diferença de registro usado? Qual a diferença de registro usando evidência de mundo real e registro pela via abreviada com dados técnicos e literatura científica? Não, em termos regulatórios, nenhuma diferença. A diferença é o dado mesmo. Não Sim. tem nenhuma diferença. Para usar o dado do DataSUS, teria que passar por um comitê de ética, exceto pesquisas que já utilizam dados já agregados sem possibilidade de identificação individual? Sim, qualquer estudo que envolva dados humanos precisa passar pelo comitê de ética. Uhum. Vivemos em uma era que vemos novos approaches, novas abordagens para gerar dados para fins regulatórios. Real World Evidence, PKPD, modelagem, modelos em sílico, até falando de estudos clínicos, vemos agora os modelos inovadores de estudos, Seamless, Multiphase, Master Protocol, adaptativos, etc. Como isso poderia impactar os estudos clínicos no futuro próximo? E como o Dr. Gustavo vê essa tendência no futuro do desenvolvimento de medicamentos nos próximos anos? Perdão, Seu áudio está perdão. fechado. A gente está num novo momento, né? Eu acho que assim, agora é, essa curva de aprendizado, principalmente pós-pandemia, e agora a inteligência artificial entrando de uma maneira que não tem mais volta, né? Eu vi recentemente agora
publicação do FDA da primeira análise usando inteligência artificial. A inteligência artificial já está permeando toda a nossa realidade no que diz respeito a desenvolvimento, no que diz respeito à regulação. Então, eu acho que a gente está numa nova era em que a gente está num momento onde a gente tem que evitar esforços desnecessários, gastos desnecessários, exposição desnecessária. E acho que tudo isso impacta no uso desses dados, no uso de novas ferramentas para evidência. Sim. Gabriel Camargo, Gustavo, parabéns, excelente exposição. Pode comentar como você vislumbra a aplicação do Real World Evidence no universo de produtos fitoterápicos? Tem que fazer, né? Ou, na verdade, No você universo já está estudado. dos É, fitoterápicos, eu não vejo muita diferença, né? diferença, Assim, né? acho que o dado de mundo real, ele independe da tecnologia em si. Pode ser medicamento. A gente tá falando, eu estou falando de medicamento aqui, mas a Uhum. gente pode falar de dispositivo, a gente pode falar de outras tecnologias, então vacinas, medicamentos. Então, assim, não teria uma diferença só por ser um fitoterápico. Bom, nós estamos. Eu vou deixar para fazer mais duas perguntas somente, até para te liberar, Gustavo, porque, né? É, Silvia aqui agradecendo. Calissa Macedo. Poderia exemplificar ações de que a farmacovigilância pode colaborar com a coleta de dados do mundo real para ser bastante robusto? A farmacovigilância, ela por si só já colabora muito, né? Porque apesar de ser um foco diferente, a farmacovigilância traz essencialmente dados que são fundamentais para uma Aham, decisão, especialmente voltada para a segurança, mas também até para a eficácia, né? Porque na farmacovigilância está previsto coletar uso indevido, né? Uso equivocado, uso off-label. Então, esses dados podem ajudar muito. Então, por isso que a farmacovigilância muitas vezes se confunde, né, nessas coletas de dados, mas a farmacovigilância representa um volume de informações riquíssimo para esse desenvolvimento. nós temos aqui várias pessoas parabenizando, pessoas falando de LGPD, que realmente é necessário, né? Mais uma atenção aí. Desta forma, eu vou terminar com a pergunta que eu tinha passado do nosso acadêmico Leon. Para esse tipo de vacina viral, é porque o Dr. Leon ele é virologista, né? Trabalha há muitos anos com estudo de vacina. Para esse tipo de vacina viral, é possível ocorrer caso de indiciocrasia? Olha, Gustavo, acho que vale aí uma boa conversa com ele. É, eu não sei, preciso desse conceito aí exatamente, o que que seria, em que O que que conceito a você gente... aplicaria? E se ele está falando isso de uma maneira geral, né? É, 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 de qualquer forma, é uma predisposição particular do organismo que faz que o indivíduo reaja de maneira pessoal à influência dos agentes exteriores, né? Alimentos, medicamentos. Então, eu acho que aí eu vou colocar vocês em contato, perfeito? tá E bom. dessa forma, quero agradecer muito, muito mesmo, Gustavo, sua apresentação, seu tempo conosco hoje. Hoje foi a palestra que mais teve inscrições, né? É, mais de 1.500, a gente teve que encerrar o número de inscrições. Então, com certeza lá no YouTube e em outros canais da academia vai haver aí um grande número de visualizações. Então, assim, encerrando a atividade, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial aqui ao Gustavo, né, que trouxe contribuições relevantes, falando para nós acerca dos estudos, falando dos estudos de evidências no mundo real, com o desenvolvimento de novos medicamentos ou novas indicações.
Quero falar para vocês também que o Prêmio Pia Correia está com as inscrições ainda abertas, tá? É um prêmio de inovação em ciências farmacêuticas com a biodiversidade brasileira. Então, para quem tiver interesse, por favor, entre no site da academia, a terceira edição, e ela premiará em 3 categorias: cosméticos, medicamentos, produtos de higiene, suplementos alimentares ou vacinas, sendo que as 3 categorias são conforme a idade, né, ou a participação da pessoa ou não na academia, tá? Então, nós temos ali abaixo de 30 anos, acima de 30 anos, e se são membros da academia. E aproveito também para informar que na próxima segunda, né, dia 26 de maio, teremos a palestra Nanotecnologia aplicada à terapia gênica e vacinas com o Dr. Pedro Pires Goulart. Não percam, tá? É um fantástico também, a Dr. Pedro. E dessa forma, então, eu agradeço a você, Gustavo, e espero que seu filho não brigue muito com a gente, né? Por ter roubado esse tempo precioso aí que você tem com ele. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço, uma honra estar aqui. A academia tem sido uma instituição fundamental nesses aspectos técnicos e científicos da farmácia, então, e você, pesquisador, que tem um trabalho inovador, se inscreva no Pio Correia, porque é um prêmio que busca valorizar esse desenvolvimento que a gente tem visto aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Gustavo. Quero agradecer a todos da academia também que nos ajudaram aí, a Cibele, doutor Lauro, todo mundo, né, que está aqui conosco. E a todos os presentes de outros países também. Boa noite.